Muito bem. Voltamos. Isso aqui falou que está com preguiça, mas esqueceu a cama em casa. Não pode. Vamos sentar igual mocinha? Você sabe sentar igual mocinha? Senta igual mocinha, senta. Virada para o professor. Bonitinha. Você não é feia, né? Então, vamos guardar o celulite, vamos? Guardando o celulite, ok? Então vamos falar de filosofia? Vamos? Então, nós falamos em aulas passadas que cada época tem o seu problema, não falamos? Nossa época tem um problema. Problemas da nossa época. Gravidez na adolescência. Alguém aqui ficou grávida na adolescência? Ou usou camisinha? Ou tomou pílula? É isso aí, tem que se cuidar, né? Use camisinha, tá, gente? Porque você se previne de muitas coisas. Quando nós discutimos a camisinha, estamos discutindo uma questão moderna, né? Gravidez na adolescência é uma questão moderna. Mas estamos em outra época, ou seja, em uma época diferente da época dos primeiros problemas filosóficos, onde gravidez na adolescência não era um problema. Por quê? Nem adolescência, nem o conceito de adolescência existia. Então, vocês aí, que são considerados adolescentes, estão naquela fase entre a infância e a vida adulta, não é verdade? Então, vocês querem ser independentes do papai e da mamãe, mas o papai e a mamãe ainda puxam a orelha de vocês. Bem feito, tem que obedecer. Então, estamos hoje diante de novos problemas. Mas lá no passado, a filosofia estava diante dos primeiros problemas filosóficos, que eram os problemas cosmológico e meteorológico. Pergunta do problema cosmológico: o que é o cosmos? O que é o universo? O que é natureza? Cosmos é uma palavra que vem do grego, significa universo. Gata, vamos guardar o celulite, vamos? Então, lá no passado, os primeiros filósofos estavam perguntando o que é o universo, o que é o cosmos, o que é a natureza. E fiquem ligados nisso, porque isso vai cair no Enem. Sempre cai essas perguntas no Enem. Vocês vão fazer o Enem, vestibular, estão estudando? Vocês estão estudando agora para o Enem. Então, vocês são adolescentes, mas vocês não vão fazer só no Enem, vocês vão fazer também o Enem, né? Vão fazer vestibular. Então, lá nas provas do Enem, na parte de ciências humanas, né? Ciências humanas, filosofia, sociologia, história e geografia. Ciências da natureza, física, química, biologia, linguagem, você vai estudar português, inglês, espanhol, né? Artes, não é isso? Na parte de ciências humanas, vocês têm que ficar ligados em filosofia, sociologia, história e geografia. E na nossa parte, que é a filosofia, pode cair essa pergunta sobre os primeiros problemas filosóficos. Problemas cosmológicos e meteorológicos. Pergunta do problema cosmológico:
o que é o cosmos, o que é o universo, o que é a natureza. E problema meteorológico, o que são os fenômenos da natureza. Coisa que até hoje nós estamos tentando compreender através da meteorologia. Então, essas foram as perguntas dos primeiros problemas filosóficos. Os primeiros filósofos estavam interessados na arqué, se escreve arché com CH e acento agudo, na arqué da física, começo ou princípio da natureza. Era a pergunta do primeiro problema filosófico. O que dizia o que é a natureza antes da filosofia? Era a mitologia, que dizia que a natureza era divina, movida pelos espíritos da natureza, criada por Deus ou pelos deuses da natureza. Mas a filosofia começa a fazer uma narrativa diferente, racional, perguntando o que é a natureza. Então esse foi o primeiro problema filosófico, perguntando pela arqué da física, pelo começo ou pelo princípio da natureza. Com essa pergunta surgem os primeiros filósofos: Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto e Anaxímenes de Mileto. Por que de Mileto? Mileto era sobrenome? Não. Mileto era uma cidade. Sempre quando vocês veem os filósofos, os primeiros filósofos, eles eram citados pela cidade que eles faziam parte. Anaximandro de Mileto, ele era de Mileto. Anaxágoras de Clasômena, acho que era isso. Xenófanes de Colofão, ele era de Colofão. Heráclito de Éfeso, ele era de Éfeso. Então, Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto e Anaxímenes de Mileto tentaram responder, primeiramente, o que é a arqué da física, ou seja, o que é o começo ou o princípio da natureza. Para Tales de Mileto, o começo e o princípio da natureza é a água. Neste caso, para Anaximandro, para Tales de Mileto, tudo é água. Tales é o primeiro, ou seja, um dos primeiros que pega toda a realidade e diz: toda a realidade é uma coisa só. A princípio, isso é impensável no mito. O mito olhava para a natureza e tentava fazer uma narrativa da diversidade. O primeiro filósofo tenta dizer que tudo na natureza é uma coisa só. Tudo é um, tudo é água, segundo Tales de Mileto. Daqui a pouco eu vou escrever para ficar mais fácil, tá? Essa aqui falou que não quer escrever. E está dormindo. Eu estou aqui gritando no ouvido dela, ela consegue dormir. Como? Vou falar bem alto para você não dormir. Então, depois vem Anaximandro de Mileto. Anaximandro de Mileto diz que todas as coisas vieram do apeiron, significa ilimitado. Aí, como cometemos um erro diante do apeiron, caímos nesse mundo de limites, mundo de sofrimento e morte. E segundo ele, precisamos morrer, sofrer primeiro, depois morrer para voltar para o apeiron. Então, Anaximandro de Mileto, é um dos primeiros filósofos que trazem essa ideia de culpa. Depois, de outra maneira, isso vai ser
falado no cristianismo, mas de outra maneira. Então, Anaximandro de Mileto coloca uma expectativa de culpa, ou seja, estávamos no ilimitado, caímos devido a uma falha moral, passamos pelo sofrimento e pela morte, retornamos para o apeiron. E Anaxímenes de Mileto dizia que todas as coisas, a arqué da physis, o começo e o princípio da natureza, é pneuma, ou seja, o ar. Por isso que nós usamos a palavra pneu. O que é pneu? É uma coisa que está cheia de ar. Pneuma no grego significa ar. Então, todas as coisas vieram do ar ilimitado, pneuma. Se todas as coisas vieram do ar, tudo é ar, segundo Anaxímenes de Mileto. Então, desafio do primeiro problema filosófico era dizer o que é o começo ou o princípio da natureza. O mito dizia sempre que Deus criou, que os deuses transavam. Na mitologia grega, os deuses transavam, se relacionavam sexualmente e as coisas nasciam. Segundo o mito grego, Urano e Géia, ou seja, o céu e a terra, se relacionavam sexualmente até que nasceu o tempo, Cronos, o deus do tempo. Por isso a palavra cronologia. Mas a mitologia surgiu, a filosofia surgiu com esse primeiro desafio de contrariar, de dizer, de fazer uma narrativa diferente da mitologia. Hoje a gente fala da natureza não apenas como uma narrativa. A gente aborda a natureza através da ciência, não é isso? Quando vocês vêm à escola, vocês vêm aprender princípios da ciência e não do que o professor acha, né? O que o professor acha não interessa muito. Isso é opinião, isso é senso comum. E para a gente chegar a conclusões científicas sobre a natureza, os cientistas primeiro criam uma hipótese, abordam a natureza, fazem pesquisas sobre a natureza e chegam às conclusões. Lá nos primeiros problemas filosóficos, os primeiros filósofos só falavam, pensavam e falavam. A natureza é isso, a natureza é aquilo. Então esses foram os primeiros problemas filosóficos, problemas cosmológicos e meteorológicos. Então fiquem atentos. Às vezes o professor é um pouco repetitivo, apesar da cara de sono de vocês, o professor repete, porque às vezes uma coisa parece que não vai ser importante agora, mas lá na frente, às vezes por causa de uma questão, a gente perde a oportunidade. Aliás, hoje eu tenho 2 matrículas, né, no estado. E na primeira matrícula, por 2 questões, eu não entro. Às vezes você vai no museu, você vê um detalhe que cai isso aconteceu comigo já em prova. Eu fui no museu, vi um quadro, li sobre o quadro, a questão que estava escrita ali na descrição do quadro caiu na prova. Se eu não tivesse ido naquele museu e lido aquilo, com certeza, talvez nem aqui eu estivesse, né? Então eu tenho 2 matrículas, mas uma eu passei numa questão lá, eu entrei por causa que eu fiquei mais à frente, por causa de uma questão que eu vi em um museu. Então, às vezes algumas coisas que a gente fala parece que não tem importância, mas pode ter uma importância capital lá na frente, né?
Porque você hoje não sabe o que você vai fazer amanhã. Mas amanhã ou depois você pode fazer uma prova. Para quê? Para a polícia? O corpo de bombeiro? E na prova para a polícia, cai sociologia, não cai? Então, sociologia é uma coisa que vocês estão tendo também, ok? Então fiquem ligados.